Começou assim. Passou uns 3 meses, caiu a mão dele. Vamos lá? Manda ver. Acho que não vai cair. Espera. De passar tem também? Chega só de fumar. O meu pai gosta de rir também. Muito bem. Bom, então vamos lá, prosseguindo. Então nós estávamos falando da denúncia anônima. Então, como eu disse a vocês, o anonimato realmente impede, né, que o servidor caluniado pleiteie posterior indenização contra o caluniador, né? Então fica complicado, tá? Então isso, assim, a proibição de denúncia anônima realmente busca evitar denuncismos, né? O famoso denuncismo, né? Um denuncismo calunioso, tá? Enfim. Mas como eu disse para vocês, concluindo, né? A regra realmente não é absoluta, tá? Nada impede que a administração tenha mecanismos de denúncia anônima, disque denúncia, etc., tá? E adote providências informais para apurar uma possível ocorrência de ilicitude, tá? Claro que sempre, como eu disse, com prudência, com discrição e etc., tá? Sempre visando aí preservar as imagens aí dos denunciados, certo? Muito bem. Então, o recebimento de denúncia anônima, tá? É aquela coisa, né? Vamos agir com bom senso, tá? Não tem condição de instaurar diretamente um PAD com denúncia anônima, a não sei que seja realizada uma prévia investigação e haja elementos, muito raramente isso pode acontecer, né? O que você pode é ter elementos para depois abrir uma sindicância investigativa, mas direto um PAD é praticamente impossível, tá? Então sempre sopesar as informações que foram recebidas, ver se tem algum tipo se são plausíveis, né? Se aquilo realmente possa ter uma chance de realmente ter acontecido com aquela pessoa e etc, tá? E proceder a algumas investigações preliminares, tá? Muito bem. Bom, sempre lembrando do artigo 19, tá? Da 8429. O artigo 8429 diz que é crime a representação caluniosa, tá? A 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, a princípio poderia parecer que esse dispositivo, até falei dele ontem, né? Que esse dispositivo seria um crime só relacionado a denúncias que venham a justificar a abertura de uma ação de improbidade, né? Não, qualquer denúncia, né? Qualquer denúncia, qualquer representação que diga que falsa, que atribua um ato ímprobo ao servidor, ela pode ser considerada crime, tá? Na modalidade dolosa, né? Pelo artigo 19 aqui da 8429. Tá? Fora o crime que tem no Código Penal, que é a denunciação caluniosa também pode ser enquadrada nesse caso, tá? Então existe punição para quem denuncia sem fundamento, tá? Só que a denúncia anônima é difícil de você saber quem foi ou provar, né? Então, enfim. Então por isso que tem que ter realmente muito cuidado, tá? Por outro lado, grandes investigações e grandes esquemas e grandes ilícitos já foram resolvidos por meio de investigações que foram iniciadas por denúncias anônimas. Então, né, a gente tem que encarar a coisa com muito cuidado, com muita razoabilidade, tá? Para os dois lados, né? Sem tirar totalmente a capacidade de investigação da administração, de punir os malfeitos, mas sem ofender também a honra do denunciado, certo? Bom, a Lei 1399, aqui de Campinas, fala expressamente, né, artigo 184... Oi. Não lembrava desse artigo da 19. Exatamente a mesma conduta da demonstração caluniosa. Leia ele pra gente. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Isso. E no caso aqui, a pessoa que incorre nessa conduta, incorre nas duas. E aí vai... Na verdade, assim, esse dispositivo, como ele está na lei de improbidade,
tá? Como ele está na lei de improbidade, ele é mais direcionado, digamos assim, a casos em que uma ação de improbidade é proposta pelo Ministério Público ou pelos legitimados, né, administração pública, aqueles legitimados para propor a ação de improbidade, né, as pessoas que têm a legitimação ativa de propor a ação de improbidade, geralmente é Ministério Público, né, ele propõe a ação com base numa representação falsa, tá, que o representante sabe que é falsa, né, tem crime doloso, o elemento subjetivo do tipo tem que estar bem caracterizado, aí o dolo, né, a vontade de lesar o servidor, né? Ou o agente político, não só o servidor, mas o agente público em geral, que está sujeito à lei de improbidade. Então você instaura uma ação de improbidade, que é uma coisa muito séria, pode resultar em bloqueio de bens do agente público, né? Fora, né, a honra que é manchada, fora o prejuízo que ele tem de contratar um advogado para defender, certo? Então, uma ação de improbidade não é uma coisa simples, tá? Claro, se ele for um corrupto contumaz, tem que, né, a gente tem que é um instrumento importante para o combate à corrupção, tá? Mas tem que ser algo que tem que ser muito bem tomado, usado com muito cuidado, né, a ação de improbidade. Então, se iniciou uma ação de improbidade contra alguém, falsamente, né, por uma representação falsa, essa pessoa que deu início a isso incorre diretamente nesse crime, tá? Agora, nada impede que ele seja usado para, por exemplo, abrir um inquérito civil porque existe um instrumento do inquérito civil prévio à ação de improbidade, tá? Que é um instrumento, seria uma sindicância investigativa que o Ministério Público pode fazer, né, para evitar a propositura direta da ação de improbidade, tá? Mas mesmo o inquérito civil já tem que ser feito com muito cuidado, tá? Porque isso já gera consequências para o investigado, para o indiciado aí no caso, né, para o investigado. Então por isso que existe o Ministério Público, tem um outro procedimento que é o procedimento preliminar ao inquérito civil. Então antes do inquérito civil, o Ministério Público já tem que ver se tem realmente elementos para abrir inquérito civil. Muitas vezes o Ministério Público acaba propondo ação direta sem muito cuidado, tá? Se a denúncia foi falsa, quem denunciou, quem representou ilegalmente, pode ser punido, né? Nada impede que o promotor também sofra algum tipo de ação, né? Não, aí não, né? Aí um crime, ou ele é enquadrado em um ou no outro, né? Especificamente, se for especificamente em relação à ação de improbidade, com certeza vai ser nesse, tá? Com certeza vai ser nesse. Deu causa realmente a uma ação de improbidade, com certeza vai ser, né? Não dá para enquadrar nos dois, porque seria um bis in idem, né? Tem a teoria da absorção do direito penal, né? Ou é um crime ou outro, né? Não dá para fazer um concurso material de crimes aí, né? Que fala, né? Que como é que é? Meu direito penal é bem precário, né? Mas assim, tem crimes que você, por exemplo, você é condenado de concussão e formação de quadrilha, né? Extorsão e formação de quadrilha. Então são crimes que você pode ser punido pelos dois. Agora tem outros crimes que um absorve o outro, tá? Meu direito penal é bem precário, tá? Os criminalistas que me perdoem, mas assim, por exemplo, se você falsifica um documento para praticar uma fraude, fazer um estelionato, você é culpado só pelo estelionato, porque a falsidade foi um meio para praticar o estelionato. Mais ou menos isso, tá? Então, assim, no caso aí, ou você vai pelo artigo 19 ou você vai na denunciação caluniosa. De qualquer forma, resumindo, quem apresentou a denúncia falsa pode ser punido porque ofendeu a honra do servidor. Não só na instância criminal, mas na instância civil também, né? Por danos morais, pode ser processado. Tá bom? Muito bem. Bom, o artigo aqui de Campinas, artigo 184, inciso 8, tá? Diz expressamente que é dever do servidor levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo, como a gente viu ontem, tá? É um dispositivo que né, tá em quase todos os estatutos dos servidores do Brasil, né? Um dever do servidor de representar a irregularidade. Então, o cidadão tem o direito de petição, de artigo 5º, de reportar a irregularidade. O servidor tem o dever, tá? Princípio da legalidade, né?
A administração só pode fazer o que a lei permite. Se foi alguma coisa fora da lei, tem que voltar à legalidade, o servidor tem que tomar as providências para isso, tá? Então, sim, nada impede que a comunicação para o órgão de controle, ouvidoria, corregedoria, controladoria, né, enfim, nada impede que seja feito verbalmente, tá? Mas a instauração de um processo aí teria que o servidor que recebe a denúncia tem que colocar no papel. Para abrir um processo administrativo precisa ser escrito, né? Até mesmo pelo princípio da publicidade, né? Da formalidade. Né? Ah, sim. Sim, sim. Isso, muito bem. Exatamente. Pode configurar, sim, concedência criminosa. Nesse caso, se você comunicou ao seu superior e ele não tomou nenhuma providência, ou você sabe que ele também está envolvido, você pode recorrer a órgãos de ouvidoria, né, corregedoria, tá? E até, se for o caso, o Ministério Público, depende da situação da administração pública, às vezes não tem um órgão de ouvidoria ou não está bem estruturado, né? Aí seria o caso até de comunicação aos órgãos externos de controle. Tá? Mas o fato o servidor que souber de irregularidade tem que reportar. É um dever do servidor. Está expresso aqui, inclusive, né, como a gente viu ontem, né, na lei aqui de Campinas, tudo. E nos estatutos dos servidores em geral. Tá? Sob pena de condescendência de criminosa. A condescendência criminosa nem sempre vai ficar configurada, tá? Mas é um ilícito administrativo. O servidor que deixa de se omite diante do conhecimento de uma irregularidade, né, ele comete um ilícito administrativo. Pode não ser enquadrado na infração criminal, como autor de uma infração criminal de condescendência criminosa, mas pode ser enquadrado num ilícito administrativo, porque ele descumpriu um dever dele. Tá? Um ato omissivo, né? Da forma que eu até tinha perguntado para o senhor ontem, lá numa estrutura como a nossa aqui, a gente poderia recorrer antes de externamente também, se ainda tiver uma possibilidade interna acima, tinha falado também na estrutura, por exemplo, recorrer a um presidente da Câmara, se fosse o caso. Sim, sim. Se você sabe que seu superior está envolvido, ou que ele não vai tomar nenhuma providência, pode tomar uma providência de ir para o superior, para o órgão superior, com certeza, né? O fato é que o estatuto traz isso como um dever do servidor, tá? O artigo 184 é expresso, né, da lei de Campinas, né? Dever do servidor de levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo. Tá? Estou vendo que esse contrato aqui é evidentemente nulo. Essa dispensa é indevida. Né? Esse edital totalmente irregular, direcionado, eu tenho que tomar as providências. Tá? Mas normalmente a configuração de uma irregularidade envolve o juízo de valor. Né? Você levando isso, Sim. quer que seja. Sim, sim. Se a autoridade fizer esse juízo de valor e dizer assim, não, tudo bem, obrigado, mas eu entendo que está certo isso aqui. Excelente observação. Sim, sim. Quer dizer, claro que o servidor pode estar errado, né? Ele pode entender que não... pela interpretação dele aquilo está errado, mas existe uma interpretação que diz que aquilo está certo. Né? Então, é claro que nesse caso, o servidor, se ele tem que tomar esse cuidado também de fazer esse juízo prévio, subjetivo, de que realmente aquilo tem que ser punido. É uma irregularidade evidente. Se não for uma irregularidade evidente, ele não tem que tocar para frente. Né? Existem... A gente sabe como é que é Tribunal de Contas, por exemplo. Né? Eles têm uma interpretação sobre algum ponto, mas existe uma outra interpretação muito possível sobre aquele mesmo ponto. Direito financeiro, por exemplo, licitações de contratos, quer dizer, tantos temas que existem muitas leis que podem ser entendidas de um jeito ou de outro. Então é claro que aí a gente está se reportando a irregularidades evidentes, né? Que realmente tem que ser apuradas.
Agora, se for uma interpretação, ainda que minoritária, tomada num parecer jurídico, ou num parecer contábil, ou num parecer de engenharia, tá? Uma decisão que foi feita num processo que existe entendimento que aquilo é possível, aí não é uma irregularidade, né? Tem questão de uma irregularidade mesmo, um ilícito mesmo. Né? Bom, dever de delação de todos os servidores, tá? Agora, o dever de delação é do servidor, né? Agora, o dever de tomar as providências de apuração é da autoridade competente. Quer dizer, você fez o seu papel de denunciar para a ouvidoria, denunciar para a corregedoria, denunciar para o seu chefe. Se não foi feito nada, aí também você não é competente para instaurar o procedimento. Aí você já cumpriu o seu dever. Você já se desincumbiu do seu dever. Aí é com o órgão de processante, um órgão que tem competência para instaurar a sindicância ou instaurar o PAD, certo? Porque o dever de apuração é da comissão processante, o dever de promoção é da autoridade competente para instaurar a sindicância, aí depois de instaurado o PAD, o dever de apuração é da comissão processante. Tá? Então o dever do servidor é comunicar a irregularidade, as providências outras aí já é outro agente competente, certo? Aí como a colega já adiantou, o não cumprimento do dever de delação ou de promoção pode configurar o crime de condescendência criminosa, tá? Artigo 320 do Código Penal, um crime contra a administração pública, né? Deixa eu só dar uma olhada nele aqui, ó. Aqui, ó, Código Penal. É a mesma redação, né? Alguém tá fácil com ele aí? Sabe de cabeça, né? Como é que é a redação? Isso, 320 aqui, né? Ah, não é crime, não é crime não é crime contra a administração pública, é o crime... Ah, é sim. Tá aqui no capítulo do crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato culposo, não sei o quê, concussão, excesso de exação, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação, condescendência criminosa, artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte... você viu que tem a diferença... Desculpa, tem a diferença... deixar o funcionário de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias a 1 mês. Quer dizer, você comunicou para a autoridade competente para instaurar a paz de sindicância, ela não tomou providência nenhuma, condescendência criminosa nela. Ou você deixou de levar ao conhecimento, condescendência criminosa sua. Você sabe? Artigo 320 do Código Penal. Bom, sindicância patrimonial. Vocês já me adiantaram ontem? Você já... Vocês já me falaram ontem que não existe aqui a sindicância patrimonial, né? Não existe essa figura aqui ainda, né? Né? Olha, figura muito polêmica, tá? Figura muito polêmica. Por quê? Vocês sabem, como servidor, pela lei de improbidade administrativa, 8429, né, que todo ano nós temos que apresentar aquela nossa declaração de bens, certo? Né? Que vai aumentando ano a ano, né? A gente vai comprando bens sem parar, ano a ano, né? No começo é uma folha só, acaba o negócio, a gente está com calhamaça assim de bens, apartamentos e carros, né? Demora cada vez mais para preencher aquilo, né? Fica até com a mão doente, tanto bens que você põe lá, conta corrente, aplicação, né? Tem uma hora que... Enfim. Mas aqui, lá, inclusive, eu não sei, acho que aqui vocês fazem digital ou tem os dois, né? Lá tem um sistema digital, a gente consegue copiar a declaração de um outro, só copiar, né?
Não comenta nada mesmo. Mas onde é que está a Lei 8429 aqui? Então, o artigo da 8429 que obriga todo servidor a apresentar a declaração de bens. Ok? Tá? Declaração de bens, artigo 13 da Lei 8429. A posse e o exercício de agente público fica condicionada à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio pessoal, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, tá? A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiros, títulos, ações, qualquer outro bem, etc, tá? A declaração de bens tem que ser anualmente atualizada, certo? E será punido com pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Tá? E a seu critério pode entregar a cópia da declaração anual de bens da Receita. Então todo servidor anualmente, por obrigação legal, tem que apresentar essa declaração de bens. Se não apresentar, pode estar sujeito a pena de demissão a bem do serviço público. Eu tenho dúvidas até sobre a constitucionalidade desse dispositivo, porque assim, a Lei 8429 é uma lei federal, uma lei que vale para o país inteiro, mas é uma lei que vale para o país inteiro no seu aspecto processual, né? Porque a União é competente privativamente para editar normas de processo civil. Não é isso? Então, assim, isso mexe com o direito de servidor. O direito de servidor é a autonomia de cada ente da administração, de cada administração pública. Então, eu tenho dúvidas até se isso, na verdade, valeria só para o servidor federal, essa demissão a bem do serviço público. Essa penalidade seria aplicada só para o servidor da administração federal autárquica, né? Mas, enfim, não vamos deixar de apresentar a declaração de bem também, né? Não vamos se arriscar, melhor, né? Então, tudo bem, é inconstitucional, mas é meu amigo, né? Quer dizer, melhor fazer, melhor atender, né? Bom, tudo bem? Então, oi. Aí eu acho que é uma questão de sigilo bancário, é uma questão de sigilo bancário, né? Não sei se ele pode, porque como sai no Diário Oficial, aí é o sigilo fiscal, sigilo bancário, né? Não pode sair o valor do... Não, aí assim, veja, o órgão de controle tem que ter essas informações de valor para avaliar, né? Tá vendo? A declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio. A declaração compreenderá imóveis, móveis e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais. Quando abrangerá os bens e valores do cônjuge, dos companheiros, né, sob a dependência econômica. Os dependentes têm que declarar os bens dos dependentes também, né? Nossa, eu declarei bem da minha esposa? Acho que não. Bom, deixa quieto. Vive sob a licença econômica, excluído apenas os objetivos. Tá? Eu acho que assim... Não tem o que? Os valores? Do quê? De todos os servidores ou só dos agentes políticos? É que acho que o agente político tem que prestar para a justiça eleitoral também, né? Aí tem um Ministério Público Eleitoral que toma as providências também, né? Não é isso? Não, né? Tem a questão ele está submetido a duas... O agente político está submetido também ao escrutínio, a eventual sindicância patrimonial seria na justiça eleitoral, né? Não? Só quando você vai se candidatar. Tá. Se é candidato, você tem que apresentar a declaração de bens. Uhum. Não precisa mais. Durante o mandato aí é só na Câmara. Mas realmente existe uma diferença. Eu, como servidor, eu entrego minha declaração de imposto de renda completa. Com valores, tudo. Já enquanto agente político, eles podiam entregar uma relação dos seus bens e a aplicação
ser necessariamente a sua declaração completa de imposto de renda. Sem os valores. Sem os valores. Mas aí para a Justiça Eleitoral você tem que... Não, para a Justiça Eleitoral tem que indicar com os valores. E aí durante o mandato também, anual, né? Ou não, só no término do mandato? Então, durante o mandato aqui na Câmara, Tá. na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é só para eleição. Para eleição e depois no término do mandato, não? Não, né? O termo do mandato é aqui. Aqui, tá. Sem o valor. Aham. Assim, Não, assim, pode optar em colocar o valor ou não colocar o valor. certo. Depende de cada vereador. Aham. É claro que assim, para fins de sindicância patrimonial, né? Para fins de análise. Por... Pode falar. Porque a dúvida é a seguinte, a lei fala que a gente tem que apresentar essa declaração no RH, mas pode, por exemplo, uma sindicância ter acesso a esse documento, que é sigiloso, sem autorização judicial? Não, pode. A sindicância patrimonial, a investigação patrimonial, sindicância patrimonial, como aqui não tem comissão própria de sindicância patrimonial, as próprias comissões de sindicância normal vai tomar as providências se for o caso. Se a comissão, se a administração perceber que aquilo que a evolução patrimonial do servidor está totalmente discrepante dos seus rendimentos mensais, ela pode tomar as providências para investigar. Tá? Por quê? Porque aí não entra. Existe uma diferença do cidadão, que tem que ser respeitado o seu sigilo fiscal, inclusive do servidor como cidadão também, que o servidor, quando ele está atuando aqui, ele é servidor, mas fora ele é um cidadão. Perante outros órgãos administrativos, perante a Receita Federal, perante a polícia, perante o Ministério Público, ele é um cidadão, tem que ter o seu direito de sigilo fiscal respeitado. Agora, perante a administração para a qual ele trabalha, ele está numa relação que a gente chama de relação de sujeição especial. Então, ele tem a administração tem um poder sobre ele, enquanto servidor, maior do que o poder que a administração tem contra um cidadão comum. Então, como ele é servidor, ele tem o dever funcional de apresentar a declaração de bens e valores para a administração. Se a administração entender que aquilo não está condizente com a sua evolução, a administração toma as providências de sindicância patrimonial. Isso seria incabível em relação a um cidadão comum. A Câmara não tem essa competência de ficar olhando... quem tem essa competência é a Receita Federal. COAF, lá, Receita Federal, comunicar eventual discrepância de valores, lá, os órgãos de controle. Agora, a Câmara não teria esse poder em relação ao cidadão comum. Em relação ao servidor da Câmara, sim. Porque está numa relação de sujeição especial. Não é poder de polícia, é poder disciplinar. Contra o cidadão é poder de polícia. Entendeu? Então, qualquer órgão da Câmara de controle ou sindicância pode ter acesso a esse documento? Sim. Os órgãos competentes aqui da Câmara, né? Sempre com muito sigilo, com muito cuidado. Não pode também espalhar a declaração para todo mundo. Então, o órgão que é responsável por receber essas declarações tem que agir da forma mais sigilosa, cuidadosa possível, né? E mais uma coisa, com uma finalidade específica. Né? Isso. Tem que ter um indício, uma investigação, um objeto, algo que justifique esse acesso que você quer ter. Não é só que eu sou da controladoria, eu sou da comissão de sindicância, eu sou da comissão de PAD e quero ir lá ver a relação de bens de um servidor. Você tem que ter uma justificativa para isso. Tem que ser uma coisa procedimentalizada, né? Tem que ter uma coisa, o devido processo legal vale aqui também, para tudo que a administração faz, né? Então você tem que ser uma coisa formalizada, procedimentalizada. Como que se dá a investigação patrimonial nesse órgão? Se dá dessa forma. A Comissão de Sindicância Patrimonial recebe, tá? Lá em São Paulo no Executivo é um órgão da Secretaria de Gestão que recebe, né? Enfim, aqui na Câmara, não sei lá, o órgão de o RH recebe. A pessoa que recebe tem que agir com o maior sigilo possível, tá? Ela tem esse poder de analisar, né, os bens de todos ali, porque ela tem essa competência legalmente prevista.
certo? Inclusive a lei de improvidade fez essa previsão para não ter, para ninguém poder dizer que não tem obrigação legal de apresentar, não vou apresentar. Tá? Então, isso é previsto em lei, isso é procedimentalizado, então vou apresentar a minha declaração de bens para o órgão competente dentro da estrutura administrativa e ele vai tomar as providências que forem necessárias. Sempre com muito sigilo, se for o caso, se ele perceber que tem uma discrepância. De um ano para o outro, triplicou o patrimônio, a pessoa ganha um salário que não condiz com aquilo. Certo? Oi. Mas assim, fazendo um paralelo com o que o senhor disse ontem, então, assim como a sindicância patrimonial é equivalente a investigativo, pode ser franqueado a um advogado também e ter acesso a isso. Sim. Pode solicitar lá. Sim. No estatuto também. Aí, veja, aí eu acho que aí exige uma procuração, porque aí tem a questão do sigilo fiscal, né? Aí eu acho que além daquela questão do estatuto, envolve uma questão de sigilo fiscal que é constitucional. O sigilo fiscal é garantido constitucionalmente, né? Não, ou pode tirar na hora da vista, tirar a declaração de bens. Sim, é uma possibilidade. Como no judiciário eles fazem, muitas vezes. É uma possibilidade. Isso. Separada. Judiciário, às vezes você não consegue nem acessar mais o processo, né? Nem recebe as publicações mais, né? Porque tem uma declaração de bens do executado lá. Exatamente. É a mesma... Diga. Só que fechando a questão dele, então aqui na casa o certo seria o RH solicitar a declaração de bens com os valores e não fazer a publicação no Diário Oficial, mas ter isso no RH, a declaração de bens dos agentes políticos. Me parece que é importante para você aferir a evolução patrimonial a indicação dos valores, tá? Sem publicar no Diário Oficial. Você não pode, é sigilo, né, fiscal, porque é uma declaração de bens, é a mesma declaração que você apresenta para a Receita, né? Então, aquilo está protegido pelo sigilo. Agora, veja, é claro que a princípio essa pessoa tem de um ano para o outro, não houve nenhuma evolução patrimonial, tá? Agora, se começou a ter vários bens ali, investimentos, sem os valores, aí fica um pouco difícil de você aferir eventual evolução indevida, né? Então, me parece que é uma providência importante aí, necessária a indicação dos valores, né? Ainda que você intime o servidor, olha, tem uma coisa errada, indique os valores, quer dizer, né? Entendeu? Me parece que é importante. Certo? Bom, mas, enfim, os eventuais indícios de enriquecimento ilícito, tá, do servidor, ou evolução patrimonial incompatível com a sua remuneração, é possível a instauração de sindicância patrimonial. Tá? Então, assim, essa sindicância ela tem a finalidade única e exclusiva de analisar a situação financeira fiscal do patrimônio privado aí do servidor, tá? Para verificar compatibilidade com a sua renda. Não existe uma previsão legal nacional, federal sobre o tema. Tá? Cada órgão, cada ente da federação pode criar uma lei própria para instaurar um procedimento específico. Aqui na Câmara, nada impede que um ato da Câmara defina o procedimento de sindicância patrimonial. Tá? Afinal de contas, a declaração de bens é obrigatória. Tá? Bom, eu vou continuar aqui, depois eu falo alguns probleminhas aí. Né? Bom, a doutrina diz que a competência para a instauração seria do chefe do executivo, seria a mesa da Câmara ou o titular do órgão central do sistema de correção, né? Por exemplo, a corregedoria. Tá? É claro que isso vai depender da regulamentação de cada órgão. Então, aqui na Câmara, por exemplo, pode sair um ato. Tem corregedoria aqui instaurada? Não. Controladoria, tá. Então, aqui pode ser um ato da Câmara que diz, nesse caso, quem instaura o procedimento competente é a controladoria. Ou sai um ato e fala, olha, a competência para instaurar a sindicância patrimonial é da mesa da Câmara. Tá? Então, isso vai depender da organização administrativa de cada... Né? Mas a doutrina costuma dizer que tem que ser, claro,
as mesmas autoridades competentes para determinar a abertura de qualquer sindicância ou de qualquer PAD, tá? Não é qualquer servidor que, né, vai instaurar sindicância patrimonial contra outro, tá? Então, o órgão que recebe essas informações, o RH, ou a controladoria direto, ou, enfim, o órgão que recebe essas informações, se ele perceber que tem indícios de evolução patrimonial indevida, ele encaminha a autoridade competente para instaurar o procedimento. Certo? Aqui, como não tem essa sindicância patrimonial, essa figura, vai ser a comissão de sindicância que que vai ser provocada, determinada pela mesa da Câmara, vai tomar as providências para instaurar a sindicância patrimonial. Correto? Bom, o procedimento tem que ser sigiloso, é uma sindicância, tem que ser sigilosa, principalmente porque envolve sigilo fiscal, sigilo de bens, tá? Um caráter investigativo e sigiloso. A sindicância patrimonial é muito parecida com a sindicância investigativa, tá? Então, a recomendação é que seja feita uma comissão com, no mínimo, 3 servidores estáveis, tá? Então, muito próximo da sindicância investigativa, tá? E a comissão pode concluir pelo arquivamento da sindicância ou pela instauração do PAD. Tá? Então, é como se fosse uma sindicância investigativa, só que exclusivamente para analisar uma evolução indevida. Uma potencial, uma eventual evolução indevida. Então, o órgão que recebe já faz um juízo de valor preliminar. Né? Pô, de um ano para o outro, quintuplicou o patrimônio dele, tem alguma coisa errada. Né? E encaminha justificadamente para a autoridade, para que a autoridade determine a abertura de uma sindicância investigativa, patrimonial, para a comissão específica para isso. Tá? Nós temos essa comissão em São Paulo, alguns entes federativos têm uma comissão específica para isso, tá? Como aqui não tem, vai ser a comissão de sindicância investigativa comum, tá? E aí, se for o caso, instaura o PAD, ou arquiva, né? Depois da comissão investigar. Mas tem um problema sério, tá? Essa sindicância patrimonial envolve uma grande discussão, certo? Envolve uma grande discussão, que é uma discussão que permeia toda a legislação referente à evolução de bens, tá? Enfim. Que é a questão da inversão do ônus da prova. Tá? Tem muita gente que diz... Isso é um embate sério, esse. Uma questão complicada, uma questão difícil. Por quê? Porque quem acusa tem o ônus da prova. Essa é a regra. Eu não posso acusar alguém e ele que tem que defender que aquilo é mentira. Ele que tem que provar que aquilo é mentira. Não. Quem acusa tem o ônus da prova. Eu que tenho que provar. Eu, o Ministério Público que propus a ação, eu, comissão processante que estou instaurando um PAD contra o servidor, eu que tenho que buscar as provas de que ele é culpado. Não posso transferir para ele esse ônus. Transferir para o réu ou para o acusado o ônus de provar que é inocente. Não é isso? Eu que tenho que provar que você praticou peculato. Eu que tenho que provar que você promoveu um desfalque no erário. Não você que tem que provar que não fez isso, né? Seria uma prova... É uma prova... Diabólica. Eu ia falar leonina, né? É diabólica, é cláusula que é leonina. É prova diabólica. Quer dizer, uma prova... Mas, existe uma tese que diz que isso viola o princípio da presunção de inocência. Que ninguém pode ser considerado culpado, a não ser que seja realmente comprovado que ele é culpado. E que o órgão acusador que tenha que trazer as provas. Tá? Então, tem muita gente que fala que isso viola a presunção de inocência. Porque se o órgão o competente percebe que houve uma evolução patrimonial incompatível, ele abre a instauração de sindicância administrativa, isso pode transformar num PAD, né? E nesses procedimentos, é o servidor que tem que provar que aquela evolução patrimonial é compatível. Ele que tem que provar, não, recebi uma herança, ganhei na loja, ganhei na Sena, ganhei no, né? Enfim, recebi uma herança,
sou sócio de uma empresa que deu muito lucro, enfim, tá? Então, para alguns, isso seria uma inconstitucionalidade. Mas o judiciário tem aceito, tá? E também boa parte da doutrina tem aceito. Nesse caso, especificamente, de evolução patrimonial, fica difícil também para o órgão acusador provar que aquela evolução patrimonial foi ilegal. Tá? Tem esse outro lado também. Então, doutrina e jurisprudência acaba aceitando, para esse caso específico de evolução patrimonial, a inversão do ônus da prova. Mas é polêmica a situação, é polêmica a questão. Tá? O Ministério Público, principalmente, diz que isso é legal, que não consegue combater corrupção se ficar sendo obrigado a provar que a evolução patrimonial foi indevida. Né? Por outro lado, muita gente do outro lado diz que fere a presunção de inocência porque inverte o ônus da prova. Certo? A inversão do ônus da prova, a presunção de inocência não vale só no processo penal, vale no processo administrativo também, disciplinar. Isso pode significar a demissão do servidor, é algo muito grave. Certo? Então essa discussão é uma discussão forte. Tá? Bom, vícios na sindicância, né? Bom, eventuais vícios na sindicância não contaminam o processo, tá? É claro que, assim, se uma prova foi produzida, como a gente disse, se uma prova foi produzida ilegalmente, tá? Uma prova foi produzida ilegalmente na sindicância investigativa, ela não pode ser usada no processo administrativo. Ela tem que ser reproduzida, tem que ser refeita no processo administrativo sobre o crivo do contraditório. Tá? Até já comentamos isso, já falamos isso. Então, agora, como a sindicância objetiva, né, visa investigar fatos para fundamentar a instauração de um futuro processo administrativo disciplinar, aí sim, no PAD vai ter meios de defesa amplos, produção de provas, coleta de provas, ampla defesa, contraditório, tá? Então aí, no caso, se eu tiver algum defeito formal na sindicância, você não vai anular o PAD por um defeito na sindicância. Porque o PAD é autônomo, inclusive, em relação à sindicância, né? Eu não preciso ter obrigatoriamente uma sindicância para instaurar um PAD. Posso instaurar um PAD diretamente, certo? Então, eventuais nulidades formais na sindicância não contaminam o futuro PAD, certo? Inclusive, eu trouxe um acórdão aqui interessante do STJ, um acórdão já um pouquinho antigo, 2004, né? Mas também um acórdão muito bem redigido, que fundamenta que irregularidades na sindicância, tal como desfecho não conclusivo, tá? Certa falta de motivação, né? Não maculam o futuro PAD. Tá? Por quê? Porque além de ser dispensável à sindicância, ele tem só a função de levantar fundamentos para instaurar o futuro processo. Certo? Então, o STJ, na minha opinião, decidiu corretamente aqui que as irregularidades da sindicância, eventuais irregularidades formais da sindicância, não contaminam o futuro PAD. Afinal de contas, eu posso instaurar o PAD direto, não preciso nem da sindicância. Diferente de uma licitação de um contrato, né? Que a nulidade da licitação macula o contrato, que é uma coisa dependente da outra. Né? Diferente aqui, que a sindicância não o processo administrativo não é dependente da sindicância. Tá? Ou um concurso público fraudado anula a nomeação. A nomeação é nula. Né? Bom, sigilo. Tá? Bom, aqui é uma regra que vocês seguem, né? Já expressamente, inclusive na lei orgânica. O TRF da 4ª Região já decidiu aqui expressamente que a portaria de abertura da sindicância, com designação da comissão ou do sindicante, né? Inclusive, como esqueci de falar isso, né? Como é informal a sindicância, nada impede também que antes de nomear a comissão, antes de fazer a comissão
tocar a comissão propriamente dita, tenha uma análise por parte de um sindicante só, né? Quer dizer, de um órgão sindicante unipessoal, de uma pessoa, de uma figura de um sindicante, tá? Como é um procedimento informal, não tem esse formalismo que é muito necessário no PAD, certo? Enfim, a portaria de abertura, com designação da comissão ou do sindicante, não deve conter dados que possam prejudicar a imagem dos sindicados. Tá? Isso já decidiu o TRF4 nesse mandado de segurança aí que está em cima. Tá bom? Um pouquinho antigo também, 96, mas tá bom. Porque as alegações não estão sujeitas ao contraditório e o servidor pode ter a imagem afetada, né? Se nem mesmo poder se defender, né? Sem nem mesmo se defender. Então tem que ser bastante sigiloso, como vocês fazem aqui muito bem, tá? Também a divulgação do trabalho dos sindicantes pode comprometer a eficiência das apurações, a coleta de provas, né? O investigado pode sumir com as provas, pode coagir testemunhas, pode coagir os denunciantes, pode coagir os peritos. Então é bom que a sindicância seja coberta pelo manto do sigilo, tá bom? Bom, conversão da sindicância investigativa e punitiva. Página 68. Bom, eu trouxe uma norma aqui que, na verdade, é para a instância federal, né? E que a gente, enfim, no caso aqui de vocês, não se aplica, né? Porque vocês não têm sindicância punitiva. Então, independentemente da pena, de qualquer jeito, se for o caso, vai instaurar o PAD, não é isso? Né? Não tem sindicância punitiva. Se for, isso aqui é caso de advertência, instaura o PAD mesmo assim, não é isso? Né? Então isso aqui não se aplica a vocês. Oi? Por enquanto, pelo menos, né, a gente tem a intenção, a gente simpatiza com esse formato. Tá. Mas não tem previsão legal, não tem previsão nenhuma. Seria interessante, porque na instância federal, por exemplo, a gente segue no município de São Paulo, a gente segue aquilo que eu falei para vocês. Tem averiguação preliminar, até 5 dias de suspensão, advertência, resolve lá mesmo, tá? Transforma a sindicância investigativa em processo, né? Em sindicância punitiva. Na instância federal é assim, né? Pode ter conversão, desde que punições inferiores à advertência ou à suspensão de 30 dias. Então, a sindicância ela pode ser convertida, a sindicância investigativa pode ser convertida em sindicância punitiva se, na instância federal, se as punições forem de advertência ou até suspensão até 30 dias. Mas aí eu transformo a sindicância investigativa em punitiva. Eu transformo em processo. Aí tem que citar para produzir provas. Se já tiver produzido prova, tem que submeter ao contraditório. Aí indicia, cita para o indiciamento, aí vira um processo normal, só que com o nome de sindicância. É um nome até meio inapropriado, no caso, né? Até deixa o acusado mais tranquilo, porque ele sabe que o máximo que ele vem é uma pena... é uma suspensão. Quando você instaura um PAD, a pessoa que eventualmente está sendo acusada, ela não faz a menor ideia se vem uma advertência ou se vem uma demissão. O pânico que gera é muito maior. Se a gente tivesse já uma previsão legal de converter a sindicância em um procedimento acusatório, com contraditório e tudo, você teria essa sensação de que o máximo que vai sair daí é uma advertência ou uma suspensão pequena, eu acho que deixaria até o acusado numa condição mais tranquila. Uhum. Com certeza. E também é princípio da economia processual, né? Princípio da eficiência. Quer dizer, você não precisa abrir um novo PAD para produzir tudo de novo. Quer dizer, você já resolve ali, facilita para a própria administração, né? Para a própria eficiência administrativa, né? Essa é a ideia, tá? Inclusive, peraí, aqui no artigo 208 da lei da 1399... Não. Parágrafo único? O processo procederá à aplicação das penas por mais de 30... então, aqui no 208 da lei de Campinas aqui, parágrafo único, até anotei aqui, diz o seguinte: o processo precederá, né, ou seja, o processo administrativo disciplinar será instaurado
no caso de aplicação das penas, precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias. Demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Isso presume que existe um outro procedimento que não seja o PAD. Antigamente as outras penas poderiam ser dadas sem o processo. Ah, tá. Entendi. Tá. Aí seria a aplicação direta da penalidade sem contraditório. Ah, tá. Uhum. Tá. Entendi. Uma lei de 55, né? Tem que ser o PAD, né? Aí depende dessa alteração legislativa aí, tá certo. Bom, é que eu tinha entendido que... Ah, sim, basta, tem. Uhum. Uhum. Sim, claro. Não, e a Câmara tem autonomia administrativa para regular os seus processos, né? Quer dizer, não depende da lei do executivo, da lei de servidores públicos, né? A não ser que a lei disse expressamente. Seus atos mesmo, né? Respeitada a sua autonomia, né? Exatamente. Né? Então eu acho que seria interessante, facilitaria, né, a economia processual resolver já tudo na comissão sindicante, quando é só uma advertência, uma suspensão de 5 dias, né? Não precisa abrir um outro processo. Né? Economia processual, né? Bom, aí como eu disse aqui, depois da conversão, aí não tem jeito, né? Aí você tem que citar os investigados, que agora não são mais investigados, não são mais sindicados, né? Agora são acusados, né? Então agora é devido processo legal. Descrevendo os fatos, enquadramento legal da conduta, tudo certinho, tá bom? Nada impede que, por economia processual, né, seja reeditada aquela portaria originária da sindicância, né, seja reeditada aditando com o nome dos funcionários imputados e com as faltas por eles cometidas. Né? Aqui no caso de vocês não vão fazer esse tipo de aditamento, né, porque o sigilo do nome vale inclusive para o PAD também, né, naquele artigo da lei orgânica. Né? Então vocês não vão ter isso. Mas nada impede que você use a portaria e já adite. Né? Bom, depois da conversão, aí não tem jeito, né? Tem que ser dado ao sindicado, que agora é o acusado, tá? Toda a oportunidade para exercer seu direito de defesa. Aí ele pode requerer provas, pode solicitar repetição de atos instrutórios que foram realizados na sindicância sem a sua participação, né? Então, na sindicância, ele não reperguntou testemunha, ele não formulou quesitos para o perito. Então agora, como ela foi transformada em processo, em sindicância punitiva, agora ele tem que ter direito a tudo isso. Tá? Tem que ter direito a reperguntar testemunha. Então muitas provas têm que ser repetidas na sindicância punitiva. Repetidas as provas. Tá? Na sindicância punitiva. Aí o laudo pericial que foi realizado lá tem que ser realizado novamente. Ou ainda que não seja realizado novamente, ele tem que ter o direito de oferecer quesitos pro perito. O perito tem que responder, aquele perito que atuou na sindicância, tá? Tudo certinho, tá bom? Então, a sindicância punitiva, que muitos chamam também de sindicância acusatória, obedece aí o rito do processo administrativo disciplinar, o mesmo rito, tá? Citação do acusado, deferimento do pedido de provas, certo? Deferimento do pedido de provas, tá? Tô na página 70 aqui, tá, pessoal? Se alguém... Deferimento do pedido de provas, participação na atividade instrutória, lavra de indiciação e de defesa, tá? Então, depois da fase instrutória, tem a lavra da indiciação, né? Você lavra o indiciamento, quer dizer... O que é a indiciação? Quer dizer, a comissão processante chegou à conclusão, pela colheita de provas, de que
fortes indícios há indícios há provas da materialidade, né, há provas da autoria, então nós vamos indiciá-lo para que você apresente defesa sobre esses fatos. Tá? Então, segue o mesmo rito do PAD, inclusive com lava de iniciação, de defesa, com relatório final. Tá? Se a comissão sindicante, se a comissão sindicante considerar suficientes os meios probatórios realizados, ele já pode formalizar a indiciação direta contra o acusado, tá? Deduzindo as acusações e as provas que lhe dão embasamento, além da tipificação legal da conduta, para dar prazo para a defesa escrita. É claro que, às vezes, a comissão sindicante acha que não precisa mais produzir prova nenhuma, que todas aquelas provas produzidas quando a sindicância acusatória era uma sindicância investigativa, já bastam para indiciar o servidor. Tá? Nesse caso, ela pode usar aquelas provas, não precisa mais produzir provas nenhuma, mas tem que ser submetidas ao crivo do contraditório, obviamente. Tá? Não precisa, o que eu estou dizendo é não precisa necessariamente produzir provas de novo, tudo de novo, que já foi feito, já pode aproveitar, né, da sindicância investigativa, mas tem que submeter ao crivo do contraditório. Certo? Estou bem. Bom, a forma de instauração da sindicância punitiva é a mesma forma de instauração do processo, né? Tem que ser instaurada pela autoridade competente, certo? Sob pena de nulidade por vício de competência, inclusive, tá? Então, a mesma autoridade competente para instaurar o PAD é a autoridade competente para instaurar a sindicância punitiva, né? Ou seja, para determinar a conversão da sindicância punitiva em acusatória. Então, se vocês forem ter esse tipo de procedimento aqui, vocês têm que deixar isso bem claro, tá? Que a conversão de uma punitiva, de uma investigativa em punitiva é a abertura de um PAD. Então, o mesmo ato destinado a abrir o PAD tem que ser o ato, a mesma autoridade competente para abrir o PAD tem que ser a autoridade competente para determinar a conversão da sindicância punitiva, da sindicância investigativa em punitiva, certo? Não é simplesmente um trabalho da própria comissão. Né? A comissão está reunida lá, fala, não, vamos transformar isso aqui em punitiva? Não. Tá? É investigativo, vem um ato, a comissão sugere à mesa que a mesa transforme investigativa em punitiva. E aí a mesa que vai dar o ato de transferência. Imagino que a gente teria que criar mais uma hipótese naquele dispositivo que fala do relatório da comissão de sindicância. Hoje ele diz, a comissão de sindicância pode opinar pelo arquivamento ou pela abertura do PAD. Seria necessário criar uma terceira hipótese. Que é de conversão. De conversão em punitiva para os casos de pena até. Isso aí. Que tem na lei federal expressa, na 8.112 tem, né? Isso expressamente. A comissão de sindicância pode concluir pelo arquivamento, pela instauração do PAD ou pela conversão. Tem expresso isso na lei federal. Oi. Essa é uma questão muito boa, tá? Inclusive, acho que eu vou tratar dela aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Espera aí. Assim, deixa eu ver se eu tenho... Eu tinha um acórdão sobre isso? Acho que não está aqui, espera aí. Olha, é assim, eu achei que eu tinha colocado um acórdão aqui. Tem um entendimento de que não podem ser os mesmos. Engraçado, eu tinha certeza que estava aqui. Bom, enfim. Existem decisões que dizem que não pode ser o mesmo. Porque se o cara investigou e tomou a... Não prevalece, na verdade, mas enfim... eu achei que tinha esse acórdão aqui, depois eu mando para vocês se eu achar. É um entendimento respeitável, tá? Enfim, por quê? Esse entendimento fala o seguinte. Se a comissão de sindicância decidiu, a comissão de sindicância investigativa decidiu que é caso de converter em punitiva, então é porque já está na cabeça deles que ele é culpado e o acusado já vai punir, tá?
têm esse entendimento, têm acórdão nesse sentido. Eu, na verdade, eu não concordo com esse entendimento. Tá? Por quê? Porque a sindicância investigativa, você nem ouviu a defesa dele. Você só fez uma coleta de provas preliminar. Pode ser que você ouvindo os mesmos servidores que fizeram a investigativa, ouvindo o que o acusado tem a dizer, produzindo provas sobre o crivo do contraditório, né? Pode ser que a cabeça mude completamente. Isso acontece com muita frequência, né? Você ouve várias testemunhas, você fala, nossa, o cara fez isso, que filha. Você ouve o cara, você percebe, puta, realmente não tem fundamento nenhum. Então, tem esse entendimento de que não pode, mas é um entendimento minoritário e com o qual eu não concordo. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Tem a previsão na lei, né? Tem a previsão na lei. E na federal Né? tem sido feito. É? Na federal tem sido feito. Sim, tem sido feito, né? Sido feito. Ó. Em São Paulo também, né? Quando a gente uma averiguação preliminar, quando a gente percebe que é o caso de punir, a gente transforma em processo, né? A gente passa a ouvir todo mundo, passa, né, a respeitar o direito dele de produzir provas. E também, assim, desculpa, o que você ia falar? A própria comissão, né? Os membros não mudam. Aí quando você converte sindicância para sindicância punitiva. Os mesmos, né? Tanto na lei federal como lá na lei de São Paulo, né? Por quê? Veja, e também tem um fator, mais um argumento, que é para penas de baixa para infrações de baixa ofensividade, infrações de... É mais difícil ter contestação depois, né? São penas mais brandas, é destinado a penas mais brandas. Se bem que suspensão 30 dias não é tão branda assim, né? Mas, enfim, não é nada branda, né? Ficar sem receber salário 30 dias... Enfim, com o salário que recebe já não dá, imagina ficar sem receber, né? Enfim, então é realmente complicado. É uma penalidade, uma questão complicada. Mas como geralmente acaba em advertência ou punição de poucos dias, então esse é mais... Claro, isso não seria também um argumento que fundamentasse, né? Acho que o argumento melhor é realmente a previsão legal, o juiz natural, e o fato de que a sindicância investigativa está só colhendo provas. Quando ela transforma em punitiva, aí que ela vai atuar como órgão acusador mesmo. Certo? Bom. Foi. Enquanto método mesmo, eu não sei se o senhor conhece bastante estatutos, aquela questão, por exemplo, suspensão de PAD ou até mesmo o TAC, esse momento da conversão, normalmente é costume alinhar com essa fase, eventualmente, de conversão da sindicância investigativa e punitiva? Você está falando se tiver um termo de ajustamento de conduta? Um procedimento de... Os estatutos têm previsão disso, eles costumam alinhar essa fase de eventual conversão e já uma utilização da... Sim, os estatutos que tem isso, né? Inclusive, eu acho que a gente vai, acho que vai deixar para terça-feira, né? Aquele ataque da CGU, né? O ataque da CGU, tudo, né? As legislações que existem sobre o tema, a Instrução Normativa 2 de 2007, CGU, né? A gente vai analisar todas, a Instrução Normativa 4 de 2009 também, da CGU, tá? Esse termo de ajustamento de conduta, inclusive, isso é algo que veio também baseado na Lei de Ação Civil Pública, né? Ele pode ser, as legislações em geral, a não ser que tenha uma previsão expressa em contrário, as legislações em geral permitem que esse ajustamento de conduta, que esse acordo, seja feito tanto na fase de sindicância investigativa, como no processo punitivo, tá? Não precisa necessariamente primeiro abrir o PAD para depois fazer o ajustamento de conduta, certo? Em alguns casos, você pode fazer perfeitamente na fase de inquérito, na fase de sindicância investigativa. Tá? O ajustamento de conduta, não necessariamente tem que ser feito exclusivamente na fase processual. Tá? Uma outra medida que... Era isso que você tinha perguntado? Né? Uma outra medida que eu tenho a ideia, mas não sei se seria possível... Eu acho que eu sei o que você perguntou, depois eu volto. Desculpa. Fazê-lo por uma norma interna, sem lei, trazer uma espécie de transação penal lá da Lei 9.800
Ah, sim. para o procedimento disciplinar. Aham. Ao fim da sindicância, chama aquele que viria a ser acusado. Olha, os fatos são esses, as provas que a gente tem são essas. Você aceita uma advertência? A gente encerra aqui? Aceito. Seria o ajustamento de conduta. Seria a. Bom, não, aí o ajustamento de conduta não teria essa punição, né? Seria diferente. Seria uma transação penal, né? Ele pode dizer, não fiz nada disso. Abre o bode aí que eu vou me defender. A transação penal lá da 9099, né? Na verdade, ali, na transação penal, não exatamente os efeitos são cíveis, né? Você não tem efeito de penalidade, não é considerada aplicação de penalidade, né? Hã? Não extingue, mas tem que ter uma contrapartida, né? Por exemplo, um crime de injúria, você foi xingado, né? Você instaura lá um GCRIM lá. Aí o juiz lá, na transação penal, chama quem ofendeu, né? E propõe uma transação penal. Fala assim, indeniza ele em R$5.000, aí tá tudo certo, acabou, extingue a punibilidade. Essa é a transação penal da 9099, né? Reparação civil, mas pode ser uma restritiva de direitos também, que a pessoa Pode ser, né? por um tempo. Aham. Serviço comunitário, Certo. de frequentar determinado lugar. Certo. Seria uma restritiva de direito, mas aí no caso do servidor, eu não sei se aplica, porque aí no caso do servidor seria uma penalidade. Seria para que ele aceitasse uma das penalidades previstas em lei. Não, aí me parece que depende aí do contraditório prévio, viu? Me parece que vai anotar no prontuário dele e tudo, né? A ideia seria que, de qualquer forma, o acusado pudesse dizer, não fiz nada disso, pode abrir processo que eu vou me defender e no final vai ser arquivado. Não seria obrigado a aceitar. A ideia é que, não sei, eu pelo menos imagino que o mais adequado é uma suspensão mais do que uma transação, só que nessa negociação de suspensão, eventual violação posterior acarrete uma punição potencialmente maior do que seria anteriormente. Essa acho que para mim é um modelo mais... Aí seria aí tem essa figura também na lei de juizado especial criminal, tipo um sursis não, uma suspensão condicional do processo, né? O sursis processual, tem essa figura também. Eu não sei, importar isso pro processo administrativo disciplinar, a pergunta, na verdade as duas perguntas têm relação, né? Porque até ele me perguntou se o termo de ajustamento de conduta pode ser na fase de inquérito. Porque nessa fase de inquérito ainda não está configurada a culpa dele, né? Então ele pode assumir um ônus de um negócio que ele é inocente, né? É que no encerramento, vamos dizer, na sindicância investigativa, foi um momento adequado que vai converter, porque isso daí para penas leves, né? Seria. Então, fatalmente daqui vai converter numa sindicância punitiva ou a gente tem essa possibilidade da suspensão no processo, como desfecho. Essas duas vias. E só como é negociada depende também do aceite do acusado. Nesse momento, embora se possa fazer a qualquer momento, mas... Seria... Eu não sei, ajustar a conduta, isso já tem muita legislação a respeito, inclusive a gente vai tratar delas aqui, né? Não só para servidor, mas para cidadãos em comum que cometam, sei lá, infrações ambientais, infrações penais, enfim. Mas assumir uma penalidade, quer dizer, me aplica uma advertência aí, tudo bem? Aí eu já acho que eu ofenderia a ampla defesa. Talvez o servidor se sinta coagido para aceitar uma penalidade mais leve, para evitar coisas mais graves, mesmo ele se sabendo inocente, entendeu? E se eu não aceitar isso, pode ser que daí a comissão queira me dar uma pena. Eu acho que aí... Porque essa transação penal do GCRIM não é exatamente uma... Não é uma aplicação de penalidade, né? Como você falou, é uma restritiva de direitos, é uma indenização, né? Não vai ficar anotado, não vai perder a primariedade, né? Entendeu? Diferente da advertência que perde a primariedade, né? Por isso que a ideia é de suspensão mesmo. Suspensão. Toda a legislação relativa a ajustamento de conduta de servidor
ela é relacionada à suspensão do processo e não à aplicação de penalidade. Mas é que na transação penal, o processo fica suspenso durante um tempo, e se ele pisar na bola... Sim, volta. Então, só esclarecer, a suspensão não é a advertência, não é a sanção disciplinar, É. a suspensão do processo. É isso aí. É isso aí. Tá? Mas a gente vai voltar nesse assunto que a gente dá uma olhada aí na legislação sobre ajustamento de conduta, né? Tá? Bom, aí se for convertido em punitiva, aí não tem jeito, né? Aí tem que ser, aí é uma PAD normal, é composta por 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente. No caso de vocês, tem a comissão permanente, né, que já é formada já por 3 servidores, etc, tá? Aí o presidente vai indicar secretário, o secretário pode ser um dos membros da comissão, pode não ser, em geral né, obviamente, tá? Aquelas mesmas regras aplicadas ao PAD, né? Aplicam-se as regras de impedimento para os membros da comissão, né? Quer dizer, na sindicância investigativa você não pode apresentar defesa, você não pode apresentar exceção de suspeição, exceção de impedimento. Quando ela é convertida em sindicância acusatória, em sindicância punitiva, aí sim, você pode apresentar as exceções de impedimento, as defesas. Esse cara é meu inimigo, meu credor, tô devendo dinheiro para ele, né? O cara vai me ferrar, né? Ele é imparcial, vai ser totalmente parcial, né? Enfim, então aí ele pode impugnar. Vale as mesmas regras de impedimento, porque a sindicância investigativa foi transformada em punitiva. Na sindicância investigativa não tem como promover exceções de impedimento ou suspensão. Tá bom? Temos mais quanto tempo? 9 minutos. 8. 7 já? Bom, a portaria inaugural são aqueles mesmos conteúdos de uma portaria inaugural de um PAD, né? Uma sindicância punitiva, né? Então, a norma que atribui competência à autoridade instauradora para ações de edição, tá? O órgão a que pertence, os nomes dos servidores que irão compor a comissão, designação do presidente da comissão, processante, né? Ou sindicante punitiva, né? Enfim, como queira, né? Descrição resumida do fato, indicação do rito, que é uma sindicância punitiva, prazo, data de assinatura, aqui vocês expressamente decorrente em razão do dispositivo da lei orgânica, não se coloca o nome do sindicado, né? Ainda que seja uma sindicância punitiva, correto? O que eu acho bem interessante, bem razoável, tá? De qualquer forma, os mesmos requisitos da portaria inaugural de um PAD tem que constar da portaria inaugural de uma sindicância punitiva, de uma sindicância que foi transformada de investigativa para punitiva, porque vai ser um processo comum, tá? Aí o acusado tem que ser intimado de todos os atos, tá? De todos os atos ocorridos, tá? Eu disse aqui, né, a ausência do nome do acusado é recomendável, né? No caso de vocês é obrigatória, porque tem dispositivo expresso da lei orgânica, né? Mas, de qualquer forma, a ausência do nome do acusado é recomendável, porque, ao final, pode ser confirmada a sua inocência, né? E aí, então, no caso, a omissão do nome não traz nenhuma mácula à sindicância, né? Especialmente no caso de vocês que tem regra expressa determinando, né? Ao contrário, né? No caso de vocês, se vocês colocarem o nome lá dele, aí que a comissão vai ser punida mesmo, né? Vai abrir uma comissão contra a comissão, né? Vai abrir uma sindicância contra a comissão. Prazo para conclusão da sindicância punitiva, quando ela é convertida de investigativa a punitiva, o prazo de conclusão é o mesmo do PAD, né? Quer dizer, a gente aplica analogicamente, se vocês forem fazer essa regulamentação, vocês vão acabar aplicando de forma analógica o artigo 211, parágrafo único da Lei 1359, tá? O artigo 211, parágrafo único da lei aqui de Campinas, 1599, né? 1599? Desculpa, 1399 de 55,
diz que o prazo para inquérito será de 60 dias, né? O inquérito quis dizer aqui processo, na verdade, né? Porque é o mesmo erro da lei federal, né? A lei federal chama o processo administrativo de inquérito, a fase de colheita de provas eles chamam de inquérito administrativo, né? Enfim, tá errado. Não é inquérito, é processo. Mas enfim. Então aqui o prazo para inquérito, na verdade processo, será de 60 dias, prorrogado por mais 30, mediante autorização do prefeito. E vocês repetem a mesma norma no artigo 42 aqui, né? Então, mediante autorização da mesa da Câmara, eu posso prorrogar, mas aqui acho que são 30 dias, né? Artigo 42. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria da mesa e concluído no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30. Então, é o mesmo. Analogicamente, se vocês forem criar essa transformação de investigativa em punitiva, essa punitiva vai configurar um processo, né, administrativo e aplica analogicamente o mesmo prazo para a conclusão do PAD. Vocês vão ter 60 dias para concluir a sindicância punitiva, prorrogável por mais 30, desde que a mesa da Câmara seja autorize. Mas se chegar nesse resultado, né, que está falando se a sindicância ela concluir pela abertura do PAD, como é que fica a questão do prazo? Se essa sindicância, que ela foi convertida em punitiva, mas depois ela conclui que na verdade precisa de um PAD para converter. Boa pergunta. É porque, assim, na verdade, a sindicância investigativa, ela só pode ter 3 resultados, né? Ou ela determina a abertura do PAD direto, ou ela converte em punitiva, ou ela arquiva. Ela não pode converter em punitiva para depois converter em PAD. Não seria cabível. Seria contrária à lei. Né? Porque se ela já converteu em punitiva, é porque ela já fez pressupõe que a penalidade é mais baixa. Então, primeiro ele vai se defender uma penalidade mais baixa, depois vai... Aí, não, nos enganamos, vamos converter em PAD porque a penalidade é mais alta. Mas e se surgir um fato novo? Bom, se surgir um fato novo, tudo muda. Se surgir um fato novo, na verdade, você abre uma nova sindicância investigativa, né? Quer dizer, aí você pode transformar em processo administrativo, ou abre o PAD direto, se for um caso muito evidente. Tá? Aí sim, fato novo muda tudo. Os mesmos fatos... muito boa pergunta dela. Você não pode... a conversão, a autoridade se arrepende de converter, fala, não era caso de conversão, desculpa, era caso de PAD. Na verdade, é um caso de precluiu, né? Quer dizer, a decisão precluiu. A decisão já foi pela conversão. Quer dizer, ofenderia diretamente o princípio da segurança jurídica, aí, no caso, devido ao processo legal, né? Não sei que surja um fato novo e aí você abre um novo PAD. Certo? Tudo bem? Então vamos... Vocês querem para não... deixa eu só acabar aqui então. Aí a gente vai almoçar. Aqui é o tema da sindicância punitiva. Ó. Extrapolação justificada do prazo, tá? Bom, isso aqui eu já falei, né? É a mesma conclusão que eu falei ontem do PAD, né? Quer dizer, você tem 60 dias para acabar o PAD, prorrogável por mais 30. E depois a autoridade tem mais o prazo para decidir, que é 20 dias também, né? Aqui, né? 20 dias, né? Em geral é 20 dias. Prorrogável em alguns casos e tal. A extrapolação justificada, ou seja, a prescrição intercorrente, né, que a gente chama, eu passei o prazo para concluir o processo, ela não nulifica a sindicância, não nulifica a sindicância punitiva, assim como não nulifica o processo administrativo disciplinar, mas reinicia o prazo da contagem da prescrição punitiva. É o que eu falei ontem para vocês. Né? Você tem 6 meses para aplicar uma advertência. Você, no primeiro mês, você abriu o PAD. O PAD durou mais de um mês sem prorrogação, volta a correr o prazo prescricional para aplicação de advertência. Então, vale a mesma coisa que vale para o processo. Tá? E os resultados? Quais são os resultados possíveis para uma sindicância punitiva? Arquivamento, arquiva. Punição, no caso federal, advertência ou suspensão menor do que 30 dias, isso aí vocês podem regular como vocês quiserem, né? Pode falar, aqui vai ser suspensão até 10 dias, até 5 dias, enfim. Ou abertura do PAD, tá? Aí a comissão... desculpa, eu coloquei aqui, veja, eu coloquei uma coisa equivocada aqui, na verdade, né? Coloquei uma coisa equivocada, abertura do PAD, comissão conclui que apenas... desculpa, isso aqui não, esquece, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, tá? Coloquei uma informação errada. A abertura do PAD, a comissão conclui que apenas será aplicada a suspensão de 30 dias só no caso de fato novo. Tá? Completa aí, só no caso de fato novo. Tá?
Não entendo como possível a abertura de sindicância punitiva. Tá errado aqui o texto aqui do slide, né? Quer dizer, no caso de fato novo, você pode determinar a abertura. Um novo PAD vai ser instaurado. Mas conversão, a abertura de PAD, quando a comissão conclui que a pena a ser aplicada é suspensão de 30 dias, não dá. Porque esse juízo já foi feito anteriormente. Tá equivocado isso aqui. Tá? Eu acho que o juízo de conversão já foi feito no momento oportuno. Então, precluiu. Então, transformar em PAD de novo, pode tirar essa letra C aqui, a não ser que continue com algum fato novo. Tá bom? Bom, pessoal, quando a gente voltar do almoço, eu vou falar do procedimento administrativo disciplinar e vou falar do afastamento preventivo, tá? Do servidor. E depois a gente vai continuar o processo administrativo disciplinar. Tá bom? Então vamos almoçar. E a gente volta depois.